Amigos da ideia do jogo. Ontem, no Barradão, o torcedor rubro-negro sofreu um bocado. O jogo foi até interessante, movimentado, cheio de alternativas, né? O jogo começou, o Vitória sempre querendo propor o jogo, mas o Inter com um time muito mais bem treinado e mais bem qualificado que aquele que enfrentamos na Copa Brasil, sem dúvida. O time incorporou e os últimos resultados mostram isso claramente. A gente comentava da arquibancada, o Inter atacava menos, mas cada vez que atacava causava um perigo a gente muito grande, até porque as fragilidades, nossa, para quem tem que jogar com a defesa adiantada, mesmo bem compactada, a gente olhava lá de cima, via o time, o desenho bem compactado. Mas quando não tem a qualidade individual, as linhas vão ser quebradas de alguma forma. E foi isso que aconteceu no primeiro gol de Patrick, né? O Lucas mal posicionado, o Patrick recebeu um cruzamento, entrou por trás e fez um gol bonito de voleio. O Patrick é um jogador que veio do Goiás, Série B, sabe? Passou pelo Sport e depois acabou no Inter. Eu estou dizendo isso para saber que quando você tem uma estrutura de futebol bem treinada, bem preparada, de observadores, você encontra opções e alternativas de jogadores no mercado, ainda que poucas, para suprir suas deficiências de equipe. Patrick é um caso típico. O ano passado jogou praticamente mais da metade do campeonato da Série B pelo Goiás. O Sport enxergou, foi buscar e depois negociou com o Inter de Porto Alegre. Não conhecíamos as circunstâncias desse negócio, mas um jogador que teria perfil para jogar no nosso clube. Pois bem, ele é versátil, né? O segundo tempo jogou de lateral esquerdo. O fato é que depois, num cruzamento, numa bola parada, o Aderlan fez um gol contra. Ele tem uma dificuldade enorme com a perna esquerda, embora jogue pelo lado esquerdo. Mas o gol contra pode acontecer com qualquer um. Ele é um jogador de muita disposição física e muito forte no 1 contra 1, na jogada frontal. Quando ele precisa de deslocamento lateral, para um jogador com mais de 1,90 m, é muito difícil, ele tem claras deficiências. Mas eu acho que é um jogador que soma para a nossa equipe, sem dúvida. Melhorou muito, não é um Wallace, mas melhorou muito o perfil da nossa defesa. Porque o Ramon é um jogador técnico, mas muito assim, muito passivo às vezes, né? Bom, o fato é que com 2-0 a gente disse assim, nossa senhora, acabou a brincadeira. Mas além do cavalo coice, o Rossi, um atacante recém-chegado ao Inter, que também jogava no Goiás. Imagine, o Goiás na Série B o ano passado brigava para não cair para a Série C. E tinha dois jogadores que hoje são titulares do Inter, né? O Rossi também estava no Goiás. Eu particularmente não gosto muito. Mas ele fez uma jogada insinuante, de novo no costado de Lucas ou de Canu. Eu não posso precisar aqui se foi Canu na cobertura ou se foi o Lucas. Eu sei que foi pelo lado esquerdo do ataque do Inter e ele tomou o pênalti indiscutível. E aí o treinador cometeu um erro que quase custava o jogo, porque eles achavam que o jogo estava ganho e botou o Rossi para bater o pênalti. O Rossi não é batedor de pênalti. Treinador firme, que não quer fazer média com o jogador, joga, bate quem treina. Já está escolhido na pré-eleção. Se tiver o pênalti, bate você. Se tiver o escanteio, bate você. De um lado, bate você do outro. É assim que funciona. Mas o Rossi pediu para bater, aquela história do tô me sentindo confiante e eu brincava na arquibancada. Essa história costuma castigar. Ele vai perder o pênalti. E se perder o pênalti, o Vitória vai ter chance de até virar o jogo. Não deu outra coisa. Ele deu um chute na lua, né? E o Vitória foi para cima. E antes de terminar o primeiro tempo, já estava 2-1.
Aí animou. Aí a gente disse, nossa, vamos virar o jogo. Mas o Inter bem posicionado. O Inter não estava morto. O Inter não desesperou. Claro que sentiu, recuou, mas não desesperou. Segundo tempo, logo no início, fizemos o gol de cabeça, uma bela cabeçada do zagueiro Aderlan, compensando o seu gol contra. E aí empatou. Bom, aí todo mundo entendeu que o Vitória estava com a faca e o queijo para virar. Em casa, a torcida, a pouca, diminuta, inexpressiva torcida do Vitória presente ao estádio, acho que tinha pouco mais de 5.000 pessoas. Imagine, senhores, aonde o Vitória vai chegar com essa participação do torcedor. Aliás, eu fico pensando, por que um jogo desse, esse horário, a véspera de um feriado? Por que a direção do Vitória não brigou com a televisão, com a CBF, para um jogo desse, Vitória e Inter? Tinha que ser às 8h30 da noite, não é? Para a gente ter pelo menos 3 vezes mais público. O Vitória ontem pagou para jogar, teve prejuízo financeiro. Aliás, não tem sido novidade nos jogos do Barradão. O Vitória, há mais de ano, que tem déficit de caixa nos jogos realizados no seu estádio. E isso é muito grave. O fato é que, com 5.000 pessoas entusiasmadas, a torcida começou a fazer um bom barulho, né? E tivemos até algumas oportunidades, né? Algumas cabeçadas. Criamos, sim. Nesse aspecto, o Mancini está certo na sua entrevista coletiva. O problema é que o time tem fragilidades individuais muito graves, não é? E ele se defende com propriedade, não é? Eu só queria saber onde é que estava Mancini quando escolheram esses 16 jogadores que o Vitória contratou no início da temporada. Eu conheci muito treinador, muito bom para treinar o time, muito ruim para escolher os jogadores. Não sei se é o caso de Mancini, mas ele é corresponsável por essas contratações, sem dúvida nenhuma. E agora reclama contratações. No início não reclamava. O fato é que o Vitória jogou o que pôde dentro do seu limite e ainda foi surpreendido com a saída de Denilson da concentração, porque não podia fazer a 7ª partida. Às 3h da tarde, Denilson, se não foi negociado, deve estar sendo negociado ao Atlético Mineiro, que vai substituir Otero, emprestado por 22 milhões de reais ao time do ex-treinador do Corinthians na Arábia, né? Então vocês vejam que o Vitória, que já tem carências, negociou um dos seus principais jogadores, porque não adianta, muita gente não gosta de Denilson. Denilson é um jogador extremamente útil à nossa equipe. Nós temos que analisar o que temos em mãos e não o que gostaríamos de ter, porque até esse gostaria de ter está meio distante, né? Pelas condições que o Vitória ficou em 2018, depois do assalto ao seu caixa. Quando eu digo assalto, é que assalto no bom sentido. Assalto no sentido de que desestruturaram financeiramente o Vitória em 2017. Mas o fato é que Denilson está sendo negociado. Imagino que deve ter cláusula de saída, porque se o Vitória trouxe Denilson do São Paulo, ele é jogador do Granada da Espanha, um time que já esteve na primeira divisão e hoje está na segunda. O Granada pertence a um grupo chinês, desse carro que tem uma fábrica, se não me engano, em Itu, em São Paulo, chamada Lifan. É esse grupo que investe em vários clubes na Europa, tem clube em Portugal chamado Tonella, tem investimentos na Itália, eles são controladores do Parma, então eles têm o controle desse jogador e esse jogador estava jogando no São Paulo. Eu não sei o percentual de cada um, o direito econômico. O fato é que deveria ter alguma cláusula, ou então o Vitória resolveu fazer dinheiro, não é? Aproveitar a oportunidade e fazer dinheiro. O fato é o seguinte, né? Com o mercado tão carente, tão ausente, você perde um jogador desse num momento tão decisivo,
você vai pagar a conta vai estourar em algum lugar, né? Estourou no jogo. Quando a gente pensou que estava escapando de um péssimo resultado, pelo menos com um empate, o jogo tinha amortecido, mas a gente percebia que o Inter tinha ganho corpo de novo no jogo, não é? E aí, o atacante uruguaio que custou ao Inter mais de 6 milhões de euros, era da Udinese, entrou no segundo tempo e aproveitou um contra-ataque e conseguiu fazer o gol que frustrou a todos nós torcedores que estavam no campo e até aqueles que assistiam pela televisão e pelo rádio. Então quero dizer que a situação do Vitória ainda não é desesperadora, porque estamos praticamente na mesma posição. Vamos ver os resultados da quinta-feira, mas não vai mudar muita coisa. O que muda é que nós vamos, parece que, jogar contra a Chapecoense em casa, mas vamos ter Santos e São Paulo fora nos próximos 8 dias. Então a nossa situação não é fácil, não é simples. O Vitória tem carências. O treinador ontem foi muito claro. O treinador tá abrindo o coração porque ele tá vendo a Zorra chegando em cima, nas costas dele, né? Ele estava muito tranquilo, solidário, mas ele já está se sentindo inseguro com a equipe que treina. Isso para mim é muito claro. E a insatisfação da torcida com essa direção é cada vez maior. Ontem as manifestações nos estádios eram enormes. A mídia que o apoiava não o apoia mais. Não o reconhece. Até ilustres conselheiros que defenderam ele na campanha, que tentaram nos atingir, até com um nível muito baixo, né? Já se voltaram contra o presidente. E ele continua impassível, e a torcida não sente segurança no que está por vir. O fato é o seguinte: a janela abre dia 20 de junho e fecha em julho. Portanto, algo tem que acontecer no nosso quartel, né? Temos deficiências graves nas laterais, nos falta opções de zagueiro. Gosto dessa disposição de Rodrigo e de Wellisson, né? Rodrigo cresce, vai continuar crescendo. O treinador tirou ontem ele, botou Ramon. A torcida reclama porque depois de Ramon o time tomou o gol. Não me parece que seja isso tão justo, mas eu não entendi muito a substituição. Eu acho que ele quis ganhar altura em função do centroavante Brenner, que entrou no segundo tempo. Um criolão muito rápido, muito alto, nem tão rápido, mas muito alto, boa técnica. E ele resolveu dar uma protegida na zaga. Ele também não estava seguro de que tínhamos já, naquele instante do jogo, condições de virar. E acabamos sendo castigados com um gol até de bela feitura do Internacional. Então fica aqui o nosso registro e a nossa decepção de um jogo que poderia ter sido desastroso, trágico, de consequências imprevisíveis, porque se o Inter faz o terceiro gol de pênalti e vai para o intervalo com 3-0, o estádio está vazio no segundo tempo, e aí Deus sabe o que iria acontecer. Mas quando a gente pensou que tinha recuperado o controle do jogo, nós fomos traídos pelo resultado. É a questão do time quando tem deficiência, ele não resiste às oportunidades dos adversários. E é isso que está acontecendo com o Vitória. Vitória luta muito, faz uma força danada, mas em qualquer vacilo o Vitória toma gol na sua defesa. Isso já vem acontecendo há muito tempo. Tivemos também, além da negociação de Denilson, né, que me parece, temos que avaliar
se realmente foi negociado, mas fez falta no jogo de ontem. Tem a renovação de Kaique, né, que eu não entendi até agora o que aconteceu. Aliás, eu não tenho entendido o que acontece nas coisas do Vitória, né? Desde o fim do Campeonato Baiano, que Kaique, de uma hora para outra, como num passe de mágica, virou titular absoluto da equipe. E perdemos o goleiro que tínhamos há muitos anos, experiente, regular, que hoje está já no Vasco. Futebol, como diz um velho cronista, muda de minuto a minuto. Mas no caso do Vitória, tem mudado para pior. E o presidente do Vitória tem sido o grande responsável por esse processo de planejamento do futebol absolutamente incompetente. Um abraço para vocês.